Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Joia, galerinha. Então, pessoal, vou perguntar para vocês o começo, né? O começo de tudo. O que é que vocês estão lembrando de cirrose hepática? Quais são as dúvidas? Vocês querem que a gente revise as imagens? Revisar as imagens, professora. Então, vamos revisar as imagens, tá? Então, assim, antes da gente ter a cirrose hepática propriamente dita, né? O mais comum é que as pessoas comecem o quadro de esteatose hepática. A esteatose, a gente pensa muito no depósito gorduroso, né? Então, assim, gordura, como a gordura no ultrassom, ela é mais branca, o fígado vai ficar mais branco do que o rim, se você for comparar as duas imagens. Ó, isso aqui é um corte de rim, de fígado, que é esse órgão maior, e aqui o rim, tá? Então, o ideal é que eles tivessem a mesma cor. E, no caso, eles estão de cores diferentes, porque como no ultrassom a gordura é mais branca, é mais hiperecogênica, você acaba tendo gordura de permeio aí nesse fígado e ele se torna mais claro. Ó, essa imagem aqui é de um fígado normal. Então, o fígado ele é um pouco mais cinza, vocês estão percebendo aqui? E aqui ele está um pouco mais claro, né? E aí, tô na dúvida, olha para o rim. Então, a gente olha para o rim, se o fígado tiver mais branco do que o rim, é sinal de esteatose, tá certo? Já quando eu estou falando de tomografia, na tomografia, a gordura é escura, pessoal. Ó, tanto que isso aqui, onde eu estou apontando o mouse, é gordura superficial. Isso aqui é a gordurinha da barriga, ó. É bem escura, quase preta, né? É super escura. E aí, quando eu tenho muita gordura depositada no fígado, como na tomografia a gordura é escura, o fígado vai ficar mais escuro. E aí eu comparo com quem? Com o baço. Então, tá no mesmo nível, ó, o fígado aqui e o baço aqui. Era pro fígado tá da mesma cor do baço, mas ele tá mais hipodenso, tá mais hipoatenuante, tá certo? Então, isso aqui é um sinal também de esteatose hepática. Vocês lembram os achados que a gente encontra de cirrose propriamente dita? Alguém é capaz de me dizer o que é que eu estou apontando aqui, ó, ao redor desse fígado? O que é isso? Ele vai ficar mal delimitado, com bordas cerradas, acho que é uma coisa excelente, assim. Excelente, Atália. Então, você vai ter um serrilhamento mesmo das bordas do fígado, tá? Ele fica irregular, bordas irregulares, tá? Serrilhadas. Além disso, isso aqui que tá mais cinza, isso aqui é líquido, tá? Então, é um sinal de ascite. Geralmente, a gente tem líquido ao redor do fígado, tá bom? Pode acontecer um aumento do lobo caudado, que eu estou apontando aqui, e uma diminuição do lobo direito, tá? Isso na tomografia a gente está vendo dessa forma, mas no ultrassom a gente vê do mesmo jeito. Esse negócio preto aqui não é o preto da tela, né? Que eu coloquei o fundo preto, tá? Mas esse negócio preto que está circulando o fígado no ultrassom, isso é líquido, né? Isso é líquido, é anecogênico, tá? Então, a gente está vendo aqui um líquido acítico ao redor de todo o fígado, né? E a gente também consegue ver que os bordos desse fígado são serrilhados, tá certo? Outro detalhe que a gente tem, às vezes, é o alargamento do espaço periporta. Essa região periportal fica mais alargada, tá? E, consequentemente, geralmente a gente vê aumento do diâmetro da porta, que eu não coloquei aqui propriamente dito, mas quando a gente tem já aquele quadro de hipertensão portal, a porta, ela fica bem dilatada, tá? Fica distendida, fica bem gorda, tá? Então, contribui também para o alargamento do espaço periportal, tá bom? Esses são os achados mais típicos. Na ressonância, pessoal, isso aqui é uma sequência T2, então tem um negócio branco, né, aqui ao redor do fígado, ó, o que seria branco? Líquido, né? Então, o líquido, né, o líquido acítico, ele tá aqui, né, mostrando isso aqui é líquido acítico. Mais uma vez, observem os contornos serrilhados desse fígado, tá bom? E aí, isso sinaliza cirrose. Esses contornos irregulares, pessoal,
é muito típico de cirrose, tá? No ultrassom, a gente ainda pode usar o Doppler, né? O Doppler, o que é que seria? Seria o estudo do fluxo dos vasos, tá? Então, quando você tem o normal, eu vou até aumentar essa imagem para vocês verem melhor. O normal é você ter um fluxo que vai subindo, entrando no fígado, tá? Ele vai nessa direção aqui, ó. Então, ele está subindo. Como é que eu sei disso? Existe uma escala aqui, tá? Tudo que sobe é vermelho, tudo que desce é azul. Então, eu sei que esse fluxo está subindo, eu sei já pela anatomia que a porta tem que ter esse fluxo subindo. Então, isso aqui é um fluxo hepatopetal, é o normal. E aí, quando a pessoa está com hipertensão portal, ocorre o fluxo hepatofugal, que é isso aqui, né? O fluxo hepatofugal é quando o fluxo ele desce. Então, em vez da porta adentrar o sangue para dentro do fígado, é o contrário. Aqui tem tanta hipertensão, esse tecido, ele está tão cheio de edema, de fibrose, que fica difícil do vaso entrar, do líquido entrar aqui dentro. É o contrário, o líquido pega o caminho oposto, o líquido sai. Então, ele é o hepatofugal, tá? Então, quando você vê direcionamento de fluxo hepatofugal, e isso é característico de hipertensão porta. Então, isso quem vai me dizer é o estudo Doppler, tá? É possível ver também no estudo Doppler a veia para-umbilical. Eu vou lá na região do umbigo e vejo essa estrutura varicosa, né, distendida, não importa o fluxo dela, não era para ela estar existindo mais. Essa veia para-umbilical era uma coisa vestigial, ela existe no período que a gente está intraútero, mas depois ela literalmente desaparece, então não é para ter veia nenhuma na região do umbigo, e aí eu vejo que tem um vaso super dilatado, com fluxo estranho, né, não importa esse fluxo, ele não nos remete nada, tá, então isso daqui é sinal de hipertensão portal, sinal de recanalização desse fluxo, tá bom, pessoal? E aí, outro achado muito típico de HCC, na verdade, cirrose, é justamente o HCC, né? A pessoa ter o hepatocarcinoma. Então, o hepatocarcinoma, no ultrassom, ele não é específico de nada. A imagem é uma imagem bem comum, né? Você tem um nódulo, você consegue ver aqui que tem uma estrutura mais hipoecogênica em relação ao parênquima aqui, arredondada, nodular, tá certo? E quando você liga o Doppler, você consegue, às vezes, ver alguns vasos, tá? Sinalizando delimitação dessa estrutura, mas isso aqui não é específico de nada. A gente faz ultrassom mais para triagem. Então, pessoas que têm cirrose, o que é recomendado? Ela fazer semestralmente o ultrassom ou a tomografia. Geralmente ela faz ultrassom porque é mais inócuo, tem menos radiação, né? Então ela faz ultrassom e ela também mede no sangue a alfa-fetoproteína. Se houver alguma alteração nesses dois maneiras de seguir, né? Aí sim ela tem indicação de fazer tomografia ou ressonância, tá? Então, viu isso aqui? Aí a pessoa vai fazer a tomografia. Tá? Geralmente é esse o fluxo. Mas pode ser que a pessoa já siga com tomografia, porque o fígado dela já é muito detonado, por algum motivo o ultrassom é mais limitado. Às vezes a pessoa é obesa, né, muito gorda, e aí o ultrassom acaba sendo um pouco limitante, né, você acaba vendo mal alterações de parênquima, mas lembrar que se ela for realmente obesa, com mais de 130 quilos, a tomografia muitas vezes não é possível de ser feita. Então, poucos lugares aqui em Fortaleza aceitam pessoas com mais de 130 quilos, pelo risco de quebrar a tomografia, tá? Mas a gente tem alguns lugares que sim, permitem. Tomografia, ela tem uma capacidade maior para pessoas obesas, mas a regra é 130 quilos, tá? Então, só para vocês terem isso. E aí, na tomografia, o que é que a gente veria que é mais clássico de hepatocarcinoma? A gente veria o early washout. O que é isso? Você percebe que na fase arterial, olha para a aorta está bem branca, né? A aorta branca significa que o exame foi adquirido na fase arterial, tá? Então, isso aqui é a aorta branca. Ó. Então, na fase arterial, a lesão, ela se enche de contraste, ela realça intensamente.
Na fase portal, que a aorta não está mais tão branca, e tem, por exemplo, a veia cava aqui, ela já está preenchida de contraste, quase do mesmo tom da aorta, né? Então, nessa fase é a fase portal. Você percebe que o contraste, ele praticamente é eliminado pela lesão. Persiste apenas um contraste periférico, tá? Isso aqui é o que a gente chama de early washout, lavou rápido, a lesão lava rápido, tá certo? E nessa fase aqui mais tardia, que quase a gente não tem mais contraste em lugar nenhum, isso aqui é uma fase excretora, praticamente não fica mais nada na lesão. Ainda tem um pouquinho, sim, mas é muito pouco, tá? Então, essa queda daqui para cá de realce é o que nos faz pensar em hepatocarcinoma, tá certo, pessoal? Para vocês terem ideia, uma tomografia habitual, a gente costuma fazer, quando a gente vai fazer a fase pós-contraste, a gente faz a fase portal, tá? Porque a maioria das lesões, elas realçam melhor nessa fase. Então, aqui é uma exceção. Ela realça melhor na fase arterial, uma fase mais precoce, tá? Para vocês terem essa ideia. E o que seria hipertensão portal, né? Hipertensão portal, pessoal, a gente vai ter, classicamente, muita ascite, tá? Vai ter esses vasos, essas varizes periesplênicas, né, aqui nessa região do baço, ó, isso aqui tudo são vasos tortuosos ao redor do baço. Pode ter esplenomegalia, ó, o baço de dimensões bem aumentadas, maior até do que o fígado propriamente dito. E não dá para esquecer das varizes de esôfago, tá? Então, varizes de esôfago. Nessa região aqui da transição tóraco-abdominal, né, a gente tem aqui a aorta, e o esôfago estaria aqui à frente da aorta, tá? Então, isso aqui são vasos. Inclusive, esses vasos vão para a região do fundo gástrico, ó. Isso aqui é a região de fundo gástrico. Então, isso aqui é típico de varizes esofágicas, tá bom, pessoal? De cirrose dessa aula, ficou tudo claro? Sim, professora. Sim, professora. Joia, né? Então vamos entrar aqui nas vias biliares, tá? Vias biliares, pessoal. Diga, Paulo, você vai falar alguma coisa ou não? Tudo bem, né? Então, de vias biliares, pessoal, o que é que vocês têm que saber? Não. Foi só um argumento X, né? Então, de vias biliares, o que é que vocês têm que saber mesmo? A anatomia é fundamental. Você só consegue compreender as lesões quando você entende a anatomia dessa região periampular. Então, tudo é muito perto. Olha a vesícula biliar. A vesícula biliar está aqui. Ducto cístico está bem aqui. Colédoco, tá bom? Muito perto. O colédoco, ele vai ser desembocado aqui na papila do adenal, que é o mesmo local onde desemboca o ducto pancreático principal, o ducto de Virchow, tá? Tá aqui. Então, você já entende que pode haver uma comunicação da vesícula com o colédoco, com o pâncreas, tá certo? Então, e essa região do adenal. Então, tudo isso aqui é importantíssimo para vocês terem noção da anatomia. Lembrem-se que a gente viu isso já nas aulas de abdômen agudo, mas processos inflamatórios, eles são contíguos. Se você não extingue o processo, um processo inflamatório que começou aqui na vesícula, ele pode, por contiguidade, inflamar as paredes do colédoco, pode, por contiguidade, aqui a região da vesícula pode perfurar o fundo da vesícula, por contiguidade, perfurar a região do duodeno, haver uma comunicação dentro da vesícula com o duodeno, né, vai fazer aquela clássica história de ilho paralítico, tá, que é, na verdade, ilho biliar, desculpe, que é quando um cálculo migra da região do fundo da vesícula para o duodeno e vai impactar lá na região ilho secal, né, por conta da válvula ilho secal. O cálculozinho pode migrar também aqui no colédoco e dar coledocolitíase, ele pode adentrar o pâncreas e dar pancreatite, tá? Então, um processo inflamatório também pode inflamar o hepático comum, ou isso aqui pode causar efeito de massa e comprimir o hepático comum, dando aquela síndrome de mirise, tá certo? Então, a mirise não é uma obstrução aqui direta, é indireta, tá? Uma obstrução indireta. Ok, e aí, assim, para vocês não esquecerem disso, porque isso é uma coisa que cai muito em prova de residência, tá? O que seria a doença de Caroli? A doença de Caroli é uma doença devido à dilatação dos ductos intrahepáticos,
tá? Então, assim, classicamente, o que é que você tem? Você tem nos locais onde você teria os ramos portais, né? Você teria uma dilatação dos ramos dos ramos intrahepáticos, tá certo? E aí, por conta disso, você tem esse central dot sign, tá? Então, lembra que os ductos biliares intrahepáticos, eles estão distendidos, eles formam como se fossem cistos, e aí os ramos portais vão passar por dentro desses cistos. E por isso que dá esse sinal, que é o central dot sign, né? Que você vai ter um pontinho branco de realce, porque isso aqui teve injeção de contraste, ó, isso aqui inclusive foi fase arterial, né? Teve contraste, e aí você percebe que isso é bem típico de doença de Caroli, tá bom? Então, para vocês memorizarem isso, porque é uma coisa que cai muito em prova de residência, tá? Mas na vida real, o que é que cai, galera? O que é a vida? O que é que a gente vê no dia a dia, né? A gente vê a vesícula por ultrassom, é o método que a gente escolhe. O ultrassom é um método excelente, que a gente consegue ver todas as vias biliares bem adequadamente, principalmente vesícula biliar, tá? A gente só não vai conseguir ver muito bem a extensão inteira do colédoco, tá? O colédoco, ele, por conta do duodeno que passa por aqui, o gás do duodeno faz uma sombra na parte distal do colédoco. Às vezes a gente não consegue ver tão bem no ultrassom, tá? E aí, quando a gente tem suspeita de alterações no colédoco que a gente não tá vendo no ultrassom, a gente vai lançar a mão da colangiorressonância, ou de uma ressonância de abdômen habitual, tá? É o padrão ouro para a gente ver o colédoco em si. E a tomografia? Tomografia também vê mal o colédoco, tá? Tomografia, ela vai ver se você tiver um tumor, uma coisa grande, bem grande, espaçosa nas vias biliares, ela vê bem. Mas coisas pequenas, ela falha em detectar precocemente. A ressonância, ela tem um padrão ouro melhor nos diagnósticos de doenças de vias biliares, tá certo? Então, qual é a doença mais comum das vias biliares? Essa daqui, tá? Que doença é essa, galera? Colelitíase. Essa daqui é a colelitíase, tá? Muito bem. Então, aqui é só simplesmente o cálculo dentro da vesícula, tá? Mas essa vesícula não está inflamada, tá? Aqui você tem a parede normal, então é um cálculo que não está impactado nessa região, ele está para cá, ele não está fixo aqui, tá bom? Então, essa pessoa, ela está assintomática, né? Então, eu poderia, por exemplo, colocar numa prova, uma imagem dessa, pessoal, qual é a história clínica dessa paciente? Você pode dizer que, eventualmente, ela tem umas histórias, quando ela come alimentos gordurosos, ela tem uma dor, às vezes ela sente empachamento, mas que no momento atual, ela está assintomática. É essa pessoa, tá? Então, só para vocês terem ideia de quem é esse paciente. Outro tipo de pedra típico são esses microcálculos, tá? Então, esses microcálculos aqui, eles são danados de mal, porque como são muito pequenininhos, eles conseguem migrar facilmente para a região do colédoco e, consequentemente, ir lá para o pâncreas e fazer pancreatite, tá bom? Então, lembrem-se dessa imagem. Essa imagem é maravilhosa, pessoal, porque você consegue ver aqui as doenças das vias biliares, né? O cálculo, a comunicação do fundo da vesícula com o duodeno, que acontece em processos inflamatórios, né? Já há algum tempo, isso aí faria o ilho biliar, tá? Esse cálculo aqui no colédoco faria coledocolitíase, esse cálculo impactando a saída do ducto pancreático principal daria pancreatite, tá certo? Outros achados típicos, né? Isso aqui é ilho biliar, né? Houve a comunicação do cálculo da vesícula com o duodeno, e o cálculozinho foi andando, até que chegou aqui nessa região da válvula ileocecal, que é uma região anatomicamente estreita, e ele impacta aqui, tá? Outra situação, síndrome de Mirise. O cálculo, ele pode impactar aqui nessa região do infundíbulo da vesícula biliar, e isso causar edema e inflamação nessa parede, e, consequentemente, obstruir o ducto hepático comum. O ducto hepático comum, ele fecha aqui, né? Isso vai dar distensão das vias intrahepáticas. As vias intrahepáticas vão ficar distendidas, tá bom? Então, isso é o que é a síndrome de Mirise. E no ultrassom, o que é a colecistite? Colecistite é a inflamação da vesícula, geralmente por um cálculo, que ele vai ficar impactado nessa região do infundíbulo,
tá? O infundíbulo é por onde, é o local anatômico da vesícula, por onde é drenado essa bile, tá? Essa região aqui, essa pontinha, tá? Então, aqui, o que é que você está vendo? Você está tendo um espessamento da parede da vesícula, um aumento das dimensões da parede da vesícula, um cálculo impactado, tá? E líquido perivesicular. Então, aqui tem muita coisa. Além disso, esse tecido que está aqui ao redor da vesícula, isso aqui é gordura, tá? Então, existe uma densificação dessa gordura, tá? Então, isso é muito típico de processos inflamatórios. Borramento, densificação de gordura ao redor de um órgão é muito típico de inflamação, infecção ou câncer naquele órgão, tá bom, pessoal? Então, é esse o diagnóstico. A gente faz diagnóstico de doença abdômen agudo, praticamente todos os abdômenes agudos, a gente vai pedir ultrassom. Só relembrando lá o primeiro módulo. Todos os abdômenes agudos, vai pedir ultrassom primeiro. O único que você não pede de cara ultrassom é quando você suspeita de diverticulite, tá? Estou revisando o módulo 1. E que você já pede tomografia. E em casos de apendicite, pode ser que o ultrassom não veja o apêndice, você acabe pedindo tomografia também, tá bom? Mas, de maneira geral, lembra disso, como regra, né, se você tem um abdômen agudo, geralmente você vai pedir primeiro ultrassom. Só que no caso da vesícula biliar, o ultrassom é o padrão ouro naquele momento da emergência, tá? Então, você, por conta de tempo, de facilidade e de qualidade de imagem, o ultrassom é superior à tomografia. Professora, mas eu tô vendo uma pedra aqui muito nítida, né? E tô vendo aqui que a vesícula tem líquido perivesicular. Joia, pessoal, isso é ótimo, mas nem sempre a gente vê o cálculo, tá? Nem sempre a gente vê o cálculo. Mas, com certeza, se a pessoa tivesse uma colecistite, né, mesmo não vendo o cálculo, eu continuo perdendo o limite de contornos da parede da vesícula, continuo tendo o líquido perivesicular, vendo isso tranquilo. Inclusive, borramento da gordura ao redor da vesícula. É uma coisa que eu também vou ver, mesmo sem ver o cálculo, tá certo? Não obrigatoriamente eu vou ver o cálculo na tomografia. Eu quero que vocês saibam disso. Porque, na verdade, ver o cálculo é a exceção. Então, se vocês pedirem uma tomografia para um paciente de vocês por algum motivo, e vocês virem que a vesícula está lá densificada, horrorosa, e não vira um cálculo, se ele tiver clínica mesmo de colecistite, não é porque você não viu o cálculo na tomografia que não é colecistite, tá? Como é que eu tiro a dúvida? Coloco no ultrassom. Peço o paciente fazer ultrassom. Ele fez a tomografia primeiro, mas não tem problema, ele faz ultrassom agora, tá bom? Que a gente vê o cálculo, com certeza. Outras alterações clássicas de vesícula é essa colecistite enfisемatosa, muito típica. Isso aqui é um raio-x simples de abdômen, e a gente está vendo ar dentro da vesícula biliar e no interior da parede, delimitando a parede da vesícula. Quem é a pessoa que tem essa doença, pessoal? Diabéticos. Boa! Diabéticos, idosos, pessoas imunocomprometidas, tá certo? Excelente. E, pessoal, além disso, lembrar de pessoas que estão em estado crítico, no UTI, por exemplo. Se você está na UTI, já está bem debilitada, então, ela, ainda com essas comorbidades, é mais fácil dela desenvolver colecistite enfisematosa, tá? E a vesícula em porcelana, pessoal? Qual é o grande problema da vesícula em porcelana? Se a pessoa tem vesícula em porcelana, a gente recomenda tirar. Por quê, Marcela? Neoplasia? Neoplasia, exatamente, um risco muito grande de neoplasia, tá? Vesícula em porcelana, pessoal, é igual a operar agora, tá? Não é uma emergência, você pode programar, mas assim, olha, senhora, procure o médico, tá? A senhora tem indicação de tirar essa vesícula, a pessoa já no mesmo ultrassom a gente já vai falando, para a pessoa não se perder, ela vai no médico daqui a um ano, né? Porque a pessoa, às vezes, o médico, ela vai de ano em ano. Aí o médico pediu o exame dela esse ano, ela tá fazendo, só vai no próximo ano. Então, é uma coisa que quando a gente acha, a gente já vai logo falando, olha, sua vesícula deu essa alteração, então, o ideal é que você volte no seu médico, porque isso é um caso cirúrgico, você já vai explicando isso para o paciente, para ele não se perder no mundo e voltar daqui a um ano com câncer, tá? Então, não dá. Beleza? Professora, então aumenta a chance de ter câncer, não é que Aumenta a pessoa já chance, tem, né? não quer dizer que a pessoa tenha o câncer, não. Ela aumenta o risco, mas aumenta consideravelmente, tá? Então, a gente não deixa a pessoa com isso aí, viu? Encontrou,
Vamos programar a cirurgia, quando vai ser daqui a 15 dias, programa, vamos fazer o pré-operatório, né? Dependendo da idade da pessoa precisa, tá bom? É nesse contexto. Tá, obrigada. De nada. Pessoal, e essa imagem, né? Tem até dizendo o que é coledocolitíase. Por que eu coloquei ela? Eu quero que vocês saibam que isso daqui é uma colangiorressonância. Como é que eu sei que isso aqui é uma colangiorressonância, pessoal? Alguém se atreve aí a dizer características dessa imagem que sugere ressonância e não CPRE? Vou mostrar para vocês uma imagem CPRE. Primeira coisa, pessoal, isso daqui, por que é uma ressonância? CPRE já começa que é um raio-x. Então, como o CPRE é um raio-x, você vê os corpos vertebrais aqui. Você vê arco costal, tá? Você vai ver um catéter metálico, tá? Uma pontinha metálica que está entrando aqui. Então, aqui nessa imagem não tem nada disso. E o que é que tem? Aqui tudo está branco, ó. Isso aqui é uma ressonância magnética, que é uma reconstrução tridimensional das vias biliares. Simplesmente, tudo que tem líquido ficou branco. Por isso que eu estou vendo aqui duodeno, que tem líquido no duodeno. Estou vendo o colédoco distendido aqui, né? Tem líquido. A vesícula está pequena, tem pequenas dimensões aqui, a vesícula, bem pequenininha, tá? Aqui, sistema biliar intrahepático, tá? Isso aqui. E para cá, ó, isso aqui é o ducto pancreático principal, tá? Então, eu não estou vendo aqui nada de osso, tá? Para pensar em CPRE, e não estou vendo aquele fiozinho metálico, porque na CPRE a pessoa faz uma endoscopia, e aí um catéterzinho a gente consegue descobrir onde está a papila duodenal e coloca esse catéter por dentro da papila duodenal para injetar o contraste. Então, eu não estou vendo nada disso aqui, eu estou vendo apenas elementos da mesma cor, elementos que têm água, tá? Então, por isso que fica com essa cor branca, né? Isso é uma reconstrução de uma sequência de ressonância magnética T2, tá bom? E aí, quando por exemplo, esse paciente, exatamente esse, se ele foi fazer ultrassom e eu só vi que tem distensão de colédoco e não encontrei o cálculo, justamente porque esse cálculo está muito distal, é no colédoco mais distal, muito perto do duodeno. E isso aqui faz sombra, eu acabo não vendo no ultrassom. Então, para esse tipo de paciente que o cálculo está muito perto do duodeno, tá? Então, a colangiorressonância é o padrão ouro. Padrão ouro para eu conseguir descobrir que o paciente está com coledocolitíase seria esse exame mesmo, tá? E aí, lembrando da colangiopatia do HIV, para vocês saberem disso, que o HIV... Professora, Diga. uma pergunta. Quando a senhora falou que tinha aspecto em pontas de rosário, né? E não o aspecto em pontas de rosário é relacionado à colangite. Colangite, né? Tá? Colangite. Então, lá dentro das vias intrahepáticas, geralmente essa colangite vai ser relacionada à região intrahepática, aos ductos biliares intrahepáticos, você vai ter aspecto pontas de rosário. Então, vai ser uns ductos que dilatam e estenosam, dilatam, estenosam, dilatam, estenosam. Aqui, não, assim, a gente está com resolução muito ruim para ver, né, ducto intrahepático, porque o foco é ver essa região do colédoco, tá? Mas é possível fazer uma colangiorressonância e aumentar e dar um foco maior para essa região intrahepática, tá bom? Entendi, obrigada. Aí eu veria contas de rosário, tá bom? Valeu, querida. E aí, então, lembrando da colangiopatia pro HIV e lembrando que vias biliares é um local onde passa o ascaris. Então, o ascaris, né, ele fica aqui no colédoco, galera. É um negócio meio nojento. A gente vê isso aqui se movimentando, tá? Então, o ascaris é essa estrutura linear hipoecogênica. O colédoco é tudo isso, né? Todo esse diâmetro daqui para cá, e o ascaris se movimenta, tá bom? Então, pegando esse gancho aí do ascaris. De esôfago, pessoal, lembrar da acalásia, tá? Acalásia, o que é o... Diga, Maria. Professora, na imagem, qual seria a diferença da colecistite enfisematosa da fístula bioentérica?
bilioentérica? Excelente pergunta, tá? O que é que acontece na excelente pergunta, adorei sua pergunta. Na colecistite enfisematosa, um grande diferencial é o fato de você ter gás na parede da vesícula. Perceba que a parede da vesícula está delimitando, tá bom? Se você tivesse só uma fístula bilioentérica, né, que seria o cálculo estava aqui dentro, e passou para o duodeno, você ia ter gás dentro da vesícula. Mas é dentro da vesícula, não teria gás na parede, tá? Excelente pergunta. Tá bom? Então, a parede ter gás é uma coisa que te fala muito a favor de colecistite enfisematosa. O gás dentro da vesícula, não. Pode ser colecistite enfisematosa, pode ser que o paciente esteja evoluindo com um quadro de obstrução devido à comunicação do cálculo, né? O cálculo saiu de dentro do fundo da vesícula e foi para o duodeno, e existe essa comunicação, né? Então, você teria gás dentro da vesícula também no ilho biliar. Beleza? Show de bola. Valeu, querida. A acalásia, pessoal. A acalásia, vocês não podem sair da aula de hoje sem saber isso que está sublinhado. É hipertonia do esfíncter esofagiano inferior. Pessoal, isso cai muito em prova, principalmente prova de residência, tá? Então, um achado típico de acalásia. Eles perguntam, acalásia é decorrente de não sei o que, não sei o que. É decorrente de hipertonia do esfíncter esofagiano inferior. Essa é a resposta certa, tá? Isso para prova de vocês, enfim, de GT, e principalmente prova de residência, uma coisa que cai muito, tá? E aí, uma história típica da acalásia é essa história de disfagia progressiva, inicialmente para sólidos e depois para líquidos, tá? O que é que vai acontecer na acalásia? Como o esfíncter esofagiano inferior fica hipertônico, a pessoa vai comendo, o esôfago não consegue esvaziar. Então, o esôfago começa a distender, né? Ele começa a virar aqui uma bolsa, um estômago, né? Só que o esôfago não tem parede mucosa para aguentar ser um órgão de acúmulo, né? Um estômago. Ele é apenas um órgão de passagem. E por conta disso, vai acontecer ulcerações na parede do esôfago, tá? O achado típico, patognomônico, que você olha para isso, você tem que dizer, é patognomônico, pessoal, é aspecto em bico de pássaro ou chama de vela, tá? Então, é esse negócio aqui, parece um bico de pássaro, ou uma chama de vela, para quem prefere, eu acho mais parecido com um bico de pássaro mesmo, tá? O que é o bico? O bico é o esfíncter esofagiano inferior reduzido de calibre, porque tem a muscular dele tá com hipertonia, então não permite o relaxamento disso aqui, tá bom? Então, essa imagem é muito típica e cai em prova também. E só lembrando que a acalásia é o contrário da doença do refluxo, exatamente o contrário. Na acalásia, você vai ter uma hipertonia desse esfíncter, na doença do refluxo, você vai ter o relaxamento desse esfíncter. Então, a pessoa fica tendo, eternamente, essa comida, esse líquido, passa aqui para essa região do esôfago, tá bom? Inclusive, o tratamento da acalásia envolve você fazer cardiotomia de Heller, que é você cortar essa musculatura daqui de forma a distender esse esfíncter esofagiano inferior, e você vai tornar o paciente que era acalásico um paciente com doença de refluxo. Enquanto que o tratamento da doença de refluxo, pelo menos o tratamento cirúrgico, ele vai envolver transformar o paciente que tem doença de refluxo em paciente com acalásia. Então, você vai trocar uma coisa por outra, tá? Então, mais bico de pássaro aqui para vocês, ó. Então, a redução aqui do calibre do esfíncter esofagiano inferior, né, porque está hipertônico, tá bom? Outro achado que a gente pode ter na acalásia, isso aqui é um exame de raio-x simples. Então, isso aqui foi um raio-x, PA e perfil, o paciente foi fazer por um motivo X, outro, tá? E você vê que tem um alargamento do mediastino. Isso aqui é alargamento do mediastino, é um órgão tubuliforme, tá? Largo, que está ocupando aqui a cavidade mediastinal, e isso aqui é bem tipo de megaesôfago, tá bom? Megaesôfago. Lembrar que a acalásia, ela pode ser primária, quando ela não acontece por nenhum fator etiológico, do nada, é uma coisa, a gente não entende muito bem do nada, a pessoa começa com esse fenômeno, ou ela pode ser secundária. Secundária é a doença de Chagas.
E nós somos endêmicos para a doença de Chagas, pessoal. Vocês lembram disso? Somos endêmicos. Aqui a 1 hora de distância a gente tem um barbeiro, tá? Então, interiores, né? É impressionante, tem mesmo, tá? De outras doenças primárias que causam desmotilidade, a gente não pode esquecer do espasmo esofagiano difuso, porque essa doença é um diagnóstico diferencial importante de infarto. Então, é dor torácica, disfagia, tá? Um paciente com dor torácica e disfagia, e que alivia com nitrato. Então, a pessoa toma nitrato, alivia. Eita, é que parece mesmo infarto, mas não é infarto. Então, a pessoa faz interna, faz todos os exames, faz curva de CPK, faz curva de tudo, avalia sericamente tudo, né, de infarto e não vê nada. Então, é um diagnóstico de exclusão, tá? E, geralmente, o diagnóstico é de exclusão. É possível fazer esse diagnóstico com manometria, tá? É possível. Mas quem, em sã consciência, vai dizer para o seu paciente que está com dor torácica, vai dizer, vamos fazer um esofagograma? Quem é? Ninguém, pessoal, pelo amor de Deus, não peçam para ninguém isso. Vamos fazer uma manometria agora? Não vai ser nesse caso. A pessoa, eventualmente, algumas pessoas que têm aumento de pressão dentro do esôfago crônica, elas têm uma chance maior de fazer espasmo esofagiano difuso, tá? Mas, assim, no momento da crise, no momento da dor, não é indicado você fazer manometria, não é indicado fazer nada. O indicado é você investigar para infarto, que é o que mata o paciente, tá? Combinado, pessoal? Outra doença clássica é o presbisôfago, que é o envelhecimento do esôfago. Então, isso aqui é uma coisa que acontece com o passar dos anos, né? Os idosos, no passar dos anos, vão tendo dificuldade em descer a comida. Isso acontece por um problema de envelhecimento mesmo, com degeneração neuronal, tá? Então, é uma coisa mais, que infelizmente não tem muito tratamento. Tratamento você pode dar motílio para essa pessoa, tá? Mas, assim, não vai reverter, né? É uma coisa que, com a idade, a pessoa vai tendo, tá? E aí, dentro das doenças consideráveis relativamente comuns e que vale a pena vocês conhecerem, tem um divertículo de Zenker, né? Que é esse divertículo que aparece geralmente na parede posterior do esôfago, mais distal, tá? E que dá muito mau hálito, tá bom? A hérnia hiatal. Hérnia hiatal é quando o estômago, né, era para estar aqui nessa região. Cadê a bolha gástrica? Não estou vendo. A bolha gástrica ela foi deslocada para a região torácica, então isso significa que o fundo gástrico está aqui dentro. Isso aqui é nível líquido aéreo, tá? Então, por isso que eu estou vendo esse negócio aqui, uma bolsinha aqui dentro dessa caixa torácica, tá? Isso aqui é típico de hérnia hiatal. Pessoal, isso cai muito em prova de residência, caiu uma prova que eu fiz prática, tá? Então, vale a pena vocês memorizarem esse tipo de slide, tá? Isso aqui é um raio-x simples. Outros achados, né, varizes esofágicas, a gente pode ver em esofagograma, mas a gente vê muito melhor em tomografia, né, a gente vê muito melhor na tomografia. E lembrar que existem pelo menos 4 doenças que dão estenose no esôfago, e elas dão a mesma imagem praticamente, o que vai mudar é o tipo de causa. Então, paciente com esofagite de refluxo pode evoluir com estenose da porção distal do esôfago. Um paciente que teve quimioterapia, fez uso de quimioterapia e radiação, né? Radiação, não químio. Fez uso de radiação na região mediastinal, né? Por um linfoma, por exemplo. Então, o esôfago está ali atrás. Infelizmente, ele pode sofrer redução e estenose, tá? De calibre aqui. Outro, tentativa de suicídio por soda cáustica, né, estenose, tá? Então, é a mesma imagem, praticamente, o que vai nos dizer a história clínica. E, finalmente, o câncer, tá? Então, o câncer, geralmente, ele costuma ser, inicialmente, de tamanhos reduzidos aqui no esôfago. É raro você pegar um tumor com mais do que 5 centímetros, tá? Principalmente essa massa mordida quando ela acontece lá no cólon, tá bom? Então, é uma coisa que você pode... tem um calibre, tá bem estreito, mas a extensão dessa redução é a extensão menor. Então, pode falar a favor de tumor. Outra coisa que fala a favor de tumor é que o tumor, ele cresce um pouco irregular. Então, eventualmente, você vê, dentro dessa redução de calibre, áreas que lembram fístula. Lembra o contraste que está entrando aqui por entre o tumor, tá? E aí você vê essas áreas
que lembram fístulas, tá? Que é essa saída do contraste para fora da luz principal do esôfago, tá bom? E, pessoal, ficamos com alguma dúvida aqui no esôfago? Vou passar para a última parte da revisão. Alguma dúvida aqui? Não. Não, professora. Boa, querida. Então, por fim, doença de Crohn, pessoal. Doença de Crohn, é importante vocês lembrarem das fístulas, né, pessoal? Muito clássico. Então, Crohn é fístula, tá? Então, dito isso, de exame contrastado, a gente tem um achado que é patognomônico de doença de Crohn, que são ulcerações longitudinais e transversais, esse aspecto em paralelepípedo, tá? Então, aftas, úlceras aftosas, que a gente vê mais na endoscopia, tá? No Crohn agudo, você costuma ter essa dilatação das alças, do volume das alças, tá certo? E densificação da gordura, essa foto não tá pegando muito densificação de gordura. Aqui tem mais densificação de gordura, tá? Então, a alça, ela tá com paredes bem espessadas e espessamento e borramento da gordura ao redor dessa alça que tá doente, tá? Outro achado bem típico de coisas agudas, não obrigatoriamente doença de Crohn, mas doenças que estão inflamadas, né, agudamente, principalmente na região do mesentério, você vai ter esse engurgitamento vascular na área que está doente. Então, como tem uma pressão aumentada na área doente, o sangue tenta entrar aqui e não consegue, fica estático. E isso parece o sinal do PENT, tá? É muito comum na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa, tá bom? E o que seria patognomônico de Crohn? No trânsito intestinal, né, o que a gente vê? A gente vê esse padrão de pedras de calçamento. Padrão de pedra de calçamento. Pessoal, isso cai muito em prova de residência, e isso é patognomônico. Por isso que cai em prova de residência, tá certo? Na endoscopia e na colonoscopia, a gente pode encontrar o padrão, né, que são ulcerações longitudinais e transversais, que lembram, parecem até que o problema são esses pseudopólipos, mas o problema não é esse, é que ulcerou. Na verdade, a camada mucosa aqui, ela está, né, carcomida por essas úlceras longitudinais e transversais, tá? Então, o problema não é o alto, o problema é o baixo, tá bom? Então, isso é pedra de calçamento. Mais pedra de calçamento para vocês, tá bom? Patognomônico de Crohn, isso aqui. E outros achados da doença de Crohn é que Crohn gosta de acometer ilho terminal. O ilho terminal, quando a pessoa vai fazer o trânsito intestinal, o que é que você vê? Quando a alça está doente, o ilho terminal está doente, pode acontecer uma proliferação de gordura do mesentério ao redor dessas alças. Então, essas alças vão ficar destacadas na multidão. Você vai ver muito facilmente essas alças. E elas fazem esse formato de sinal de ômega. Ó, faz um sinal aqui que parece o sinal do ômega da matemática. Tá? Isso aqui acontece devido à proliferação de gordura mesentérica, tá? Além disso, aqui você tem afilamento de alguns segmentos de alça, que a gente vai chamar isso de sinal da corda. Sinal da corda é uma estenose mais comprida. E aqui, esse padrão é padrão de pedra de calçamento ou pedra de paralelepípedo, tá? Então, essa imagem aqui, ela é muito rica, ela tem pelo menos 3 achados clássicos, tá certo? De doença de Crohn. E lembrar que Crohn, a pessoa vai evoluindo com essas estenoses e ela precisa tirar uma parte do intestino que está estenosado, porque não tem fluxo aqui, não tem trânsito nessa região. Essa região está estenosada. Então, o paciente que cronicamente vai tendo inflamações, você vai tendo que tirar essas estenoses e juntando o coto distal com o proximal, suturando, avaliar essa área que estava estenosada lá no microscópio para ver se não tem áreas com câncer, tá? Porque tem muita associação de Crohn com câncer, apesar de que essa associação de câncer é mais comum com retocolite ulcerativa. Pessoal, isso cai muito em prova, impressionante. Essas doenças inflamatórias intestinais, elas não são comuns na vida real, mas é impressionante. Praticamente 100% das provas de residência, essas doenças caem, e elas caem cobrando essas coisas, entendeu? Por isso que eu tô falando para vocês, tá certo? Então, classicamente, tem essa redução. Observa a idade da criança, né? 20 anos. 20 aninhos. E outra coisa típica são essas fístulas, tá? Então, existe comunicação
de intestino com o psoas. Isso aqui são abscessos que estão localizados no psoas. Mais comunicação aqui de intestino com psoas, ó. Então, é bem comum esse tipo de abscesso. Isso aqui precisa ser drenado, tá, pessoal? Isso é líquido fecaloide, material fecaloide que tá aqui. Então, vai haver colonização de bactérias, tá? Isso inflama pra caramba. Fístulas, mais uma vez, ilho, essa região aqui é ilho, fez uma fístula bem visível, essa comunicação com a região do sigmoide, tá? Isso aqui é reto. Então, um negócio que é muito comum de Crohn, tá? Outra coisa que eu não falei, quando a alça, ela tá muito sem austração, sem nenhum serrilhadinho, tá? Isso é isso a gente chama de sinal do cano. Então, aqui, por exemplo, sinal do cano, ó, esse aqui é cólon descendente, era para estar com austração visível, aqui cólon transverso, provavelmente, e a gente não tá vendo. Então, isso aqui é um sinal do cano, por exemplo, né? A gente está vendo aqui ainda engurgitamento de vasos do mesentério, que seria o sinal do pente, tá bom? E as paredes, ó, olha só como estão essas paredes, pessoal, muito espessadas. Tem, inclusive, realce nessas paredes. Essas paredes estão mais brancas do que o normal, tá bom? Então, isso aqui é bem típico de doença de Crohn. E para não dizer que eu não falei, existem as fístulas perianais, tá? Então, a região do ânus pode se comunicar com a região perianal. E aí a pessoa pode, infelizmente, passar por uma situação que é muito difícil, isso aqui é muito constrangedor para o paciente, porque ele fica eliminando fezes por essa região, tá? É bem chato, bem desagradável para o paciente, tá? É bem delicado essa questão. E de retocolite ulcerativa, pessoal, pensar no megacólon tóxico, tá? E no carcinoma de cólon como coisas que marcam essa doença. Porque ocorrem nas duas, megacólon tóxico e carcinoma de cólon, mas são mais comuns na retocolite ulcerativa. Outra coisa é que existe uma doença que é muito típica de retocolite ulcerativa, que é a CEP, colangite esclerosante primária. Pessoal, assim, nada a ver mesmo, mas eu sempre imaginei uma pessoa com retocolite ulcerativa, um carteiro. Nada a ver, né? Porque eu pensava no carteiro entregando carta, no CEP, tá? Então, assim. Mas no final das contas as coisas funcionam. Para mim, a retocolite ulcerativa é um carteiro que tá entregando carta. Coitado do miserável, né? Entregando nos CEPs. Então, colangite esclerosante primária. Nada a ver, pessoal, mas pode ser que ajude para alguém para memorizar isso, tá? E de imagem, tá? O que é típico, esse padrão granular. Então, percebam que aqui a gente tem um padrão que parece uns pontinhos, ó. Isso aqui é um enema opaco, tá? Enema opaco. Retocolite ulcerativa, geralmente eu peço enema opaco. Por quê? Porque é a doença dos cólons e do reto. Então, tem que pedir enema opaco, que é doença que é exame que vai ver região de intestino grosso. Tá bom? E outros achados típicos, né? A gente tem aqui pólipos, ou sinal da mordida da maçã, que é quando você tem uma área, essa daqui tá mais típica, uma maçã mordida, tá? Então, uma estenose curta, tá bom? E esses pólipos, que podem ser câncer também, a gente não sabe, então não dá para deixar aqui, tem que tirar isso aqui, tá? Essa imagem é mais típica ainda, porque é um acometimento contínuo, desde o reto até o sigmoide, até cólon descendente, transverso. Aí, quando vem aqui para o ascendente, dá uma melhorada, tá? Então, isso aqui é bem típico de retocolite ulcerativa. E observe que aqui tem um sinal do cano também, ó. Tem um cano aqui bem reto, tá? Aqui nessa região. E uma maçã mordida aqui, ó. Que, na verdade, pode ser um pólipo. E a gente tem que examinar, porque às vezes é um câncer, tá? E o achado também muito típico de retocolite é justamente o megacólon tóxico, que isso aqui é um exame que é um raio-x simples, de cólon. Esse paciente, ele está com quadro de obstrução intestinal, você percebe que isso aqui é o cólon transverso está com diâmetro bem aumentado, tá bom? Geralmente mais do que 5,5 centímetros, você está autorizado a dizer que isso é um megacólon. Geralmente essa distinção acontece porque mais próximo aqui do reto, tá tendo alguma área de estenose. Tá tendo estenose importante, então o gás, ele fica acumulado aqui, tá bom? Então, isso aqui faz uma síndrome obstrutiva baixa, tá certo? Por conta desse cólon transverso, que geralmente que tá acometido, tá bom? Ok, galera, era isso, tá?
Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, professora, foi ótima a aula. Ô, querida, Uma obrigada. ótima revisão. Show de bola. Obrigada, viu, galera? Se vocês tiverem... Professora pede qual, Obrigada, hein? professora. Como, querida? Na retocolite pede qual? Pede enema opaco. Por que o enema opaco vê só o intestino grosso e reto? Né? O transintestinal, a gente usa mais para Crohn, e enema opaco também a gente pode usar para Crohn. Crohn pode pegar Você qualquer vai parte comendo, de boca vai ao ânus, comendo, né? depois você deixa. Tá bom? Obrigada, professora. Professora, Diga. aí a doença de Crohn pede trânsito intestinal? A doença de Crohn, a gente pode pedir a transintestinal e enema opaco, porque a doença pode acometer desde a boca até o ânus. Então, eu geralmente peço todos esses exames, né? Exames para avaliar endoscopia digestiva alta, por exemplo, né? Trânsito intestinal e enema opaco. Já o retocolite ulcerativa, como é uma doença de reto e cólon, não faz sentido eu pedir um trânsito intestinal. Eu tenho que pedir enema opaco, porque é o exame que a gente vai ver justamente cólons e reto, né? Vocês entenderam isso? Professora, mesmo se você estiver pensando no megacolon tóxico, Aí a gente faz um raio-x, porque a clínica do paciente é outra, ele vai chegar com um quadro de obstrução intestinal. Obstrução intestinal, você pode pedir um raio-x simples, ou uma tomografia mesmo. Você pode, para todos os casos de doença inflamatória intestinal, que você acha que é uma coisa emergência, o paciente está mal, né, ele não vai conseguir cooperar, qual é o exame que eu vou pedir? Tomografia. Tomografia ou raio-x, tá certo? Então, por quê? Porque eu não preciso, trânsito intestinal é um exame chato, a pessoa fica horas pro contraste descer, ela tem que beber o contraste, tem que ficar um tempo esperando, e às vezes quando é uma coisa de emergência, não dá para eu esperar. Eu tenho que ver logo o que está acontecendo na barriga da pessoa. Então, a tomografia, ela acaba sendo superior em casos de emergência. Sempre que você tiver problema de intestino, a tomografia é o exame que você vai escolher. Tanto que, como eu falei no começo da revisão, que eu falei do módulo 1, quando a pessoa tem um abdômen agudo, que é até por diverticulite, qual é o exame que eu peço? Primeiro, tomografia. Porque quando é intestino, a tomografia ela vai ver muito mais fácil do que um ultrassom, enfim, e até mesmo do que um raio-x contrastado, porque você vai ter que demorar que esse contraste desça, né, até colora toda a parte do intestino. Então, é um negócio meio demorado, a gente não tem esse tempo na emergência, tá? Então, em contexto de emergência, né, em contexto de abdômen agudo, eu não vou fazer nada de raio-x contrastado. Eu posso fazer tomografia e raio-x simples, tá? E o megacolon tóxico, a pessoa vai estar com um quadro de abdômen agudo. Ela vai chegar lá com a síndrome obstrutiva, abdômen bem distendido, bastante gás, tá? Então, nesse caso, eu vou acabar pedindo raio-x ou tomografia, tá? Tá, obrigada, professora. De nada, querida. Pessoal, então, eu vou postar essa aula, tá? No Info Online, e vocês avisam para a galera que não pôde entrar, que não soube, tá? Que aí, pelo menos, tem essa revisão para o pessoal se guiar, tá bom? Professora, não vai ter nada na próxima semana, não, né? Na Não, terça? na próxima semana não tem nada, é a semana da prova, tá bom? Tá certo. Obrigada. De nada, querida, um mega beijo, viu? Beijo para vocês todas. Todos. Beijo, professora. Beijo. Saudades da Professora, beijo. Beijo, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.